I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Ora, boa tarde, companheiros. Só pousarem o lindíssimo CMS para ver se não cai. E como já viram no título, hoje temos aqui a magnífica Tenere World Ride. E como quase todos já devem saber, temos aqui o famoso CP2 com 74 cavalos às 9000 RPM. 74 e tal. 68 Nm às 6500 RPM. A taxa de compressão são 11,5 para 1. Caixa com 6 velocidades sincronizadas. Suspensão dianteira, temos uma forquilha telescópica upside down da Kayaba, com ajuste completo na pré-carga de mola, bem como no amortecimento de compressão e na recuperação. E atrás temos um braço oscilante e um piggyback ou piggyback de alto curso em alumínio. Travagem da frente, Brembo, duplo disco. Atrás é disco simples, mas tenho-vos a referir que ambos têm ABS, mas que têm 3 posições de ABS. À frente temos pneu 90, roda 21 e atrás um 150, roda 18. Temos um depósito duplo com capacidade para 23 litros. A fábrica dá-nos como consumo estimado 4,3 litros a cada 100 km. Como é normal nas motas de off-road, são altas. Esta tem 890 mm do banco até ao solo. Esta tem kit de rebaixamento, eu tenho 1,80 m. E mesmo assim fico não com o pé totalmente assente no chão. O peso em ordem de marcha são 220 kg. Contamos também com um amortecedor de direção ajustável da Öhlins. Estas novas versões já vêm com TFT de 5 polegadas, com um design, é só olhar para ele. Na travagem temos ABS, mas podemos desligá-lo e temos 3 modos. Entramos em Settings, andamos para o ABS Mode, entramos no menu ABS On, primeiro modo, depois temos ABS traseiro desligado, só o traseiro desligado, ou ambos desligados. Vamos sair. Imagina que vais a pilotar em terra e vais com o ABS desligado. Mas, entretanto, entras numa estrada de Alcatrão, queres recuperar novamente o acesso ao ABS. Tens uma tecla de recuperação muito rápida. Basta clicares aqui neste botão. Está ligado novamente o ABS. Esta moto que eu trago hoje já tem aqui alguns extras montados. Desde já um Akrapovic Euro 4 e uma proteção da ponteira da Acerbis. Barras de proteção e rede de radiador. Meteram também, eu trouxe aqui a cábula que é mais fácil, umas manetes ajustáveis em tamanho da Gilles Touring, ok? Aquilo tem um toque brutal e dá para ajustarem em tamanho, ao tamanho de cada um, no fundo. Barras de proteção já tinha falado, rede de radiador também, tem suportes de cavalete, side pads, o Akrapovic Euro 4 também já tinha falado, assim como a proteção da ponteira e do quadro da Acerbis. Como já tinha referido também, na traseira tem bielas de rebaixamento, e está rebaixada à frente também, para a máquina manter a sua máxima estabilidade. E como vocês já estão habituados aqui no canal, já sabem que vamos ter um vídeo que é o tudo o que precisas de saber sobre esta linda menina, vai ser conduzido por João Paiva, que vos vai explicar tudo. E por agora, sem mais demoras, vamos para Test Ride. Então vamos lá a isto, companheiros, que é uma pressa. Ligar aqui a ignição. Vamos dar ao start. Olha este som. Este Akrapovic é uma coisa fantástico. Olha para isto. Brutal. Vamos lá ao test ride, companheiros. Vamos a isto. Que maravilha! Isto é manobrar, pá. Que maravilha! Companheiros, digo-vos já, só para que não haja dúvidas, eu aqui neste test ride posso ser um bocadinho suspeito, porque vou-vos confessar, a Tenere é a minha máquina de eleição. Tenho várias máquinas de eleição, mas a Tenere há aqui um gostinho especial, portanto, qualquer coisa que eu me empolgue mais a falar, deem-me o devido desconto,
porque eu gosto mesmo muito desta máquina. Esta versão de 2023 ainda não tinha andado nela, e esta em específico, que é o World Ride, nunca tinha andado mesmo, não é? Isto é aqui um balanço diferente, só o facto de ter aqui este depósito Zorro de 23 litros, isto já dá para percorrerem aqui uma distância bem jeitosa, bem considerável. Portanto, eles dizem que, na fábrica, não é? Dizem que uma média de consumo de 4.3, portanto ainda devem fazer uns 500 km à vontade com um depósito completamente cheio. Nós vamos aqui à bomba no estante, e a moto está aqui na reserva. Eu vou meter aqui um bocado de combustível, 5 pausitos só para amigos. Epá, pelo simples não, embora a máquina não seja minha, eu tenho que a tratar como se fosse, ou melhor ainda do que se fosse a minha, porque a máquina que me emprestem tem que ser super bem tratada, e eu vou-lhe meter aqui 98. Bom, 5 pausitos de 98. Ora, bora lá. Vamos lá meter aqui combustível, está no neutro. A máquina é um bocado alta, mas por acaso não me sinto muito intimidado, mas se calhar por já ter alguma experiência numa máquina destas. Vou lá desligar, tirar o capacete. Companheiros, habituem-se sempre a tirar os capacetes nas áreas de serviço. Pá, as pessoas, não é que as pessoas lá de dentro sejam desconfiadas, mas é uma norma e epá, não custa nada cumprir, ok? Ora, está pago, 10 euritos, 98, temos que os aproveitar. Eu depois já vos explico aqui, porque há malta que tem algumas dúvidas em relação a se calhar temos que meter a mesma quantidade nos dois depósitos. Não é assim, companheiros, já vos explico. Vamos lá, é isto. É grandaçãozinho, isto é brutal. Então, o que eu vos estava a dizer, não é preciso pôr igual nos dois depósitos, porque isto tem um sistema de nivelamento que podes meter num ou no outro, ou nos dois, que isto está sempre nivelado. É um sistema que faz a gestão e a moto está perfeitamente equilibrada, não é por meteres mais de um lado ou mais do outro que a moto fica desequilibrada. Está preparada para o máximo desempenho. Olha, leva o pisca ligado, tanto de um lado como do outro. Vamos começar já aqui a testar um bocadinho o acelerador. Portanto, eu vou aqui em quinta, às 3000, dar aqui um bocadinho de gás. Opa, bichinha! Isto é mesmo brutal. Isto é mesmo brutal. Este CP2 é aquilo que eu já conheço da minha Tracer, sendo que a ideia que me dá é que o mapa de potência aqui está de forma diferente da minha. Ou seja, este parece que está mais em altas. O da Tracer deixa-se ir mais em baixas. Não é que este não ande bem em baixas. Eu vou aqui em baixas tranquilamente, sexta, às 3000, e ela nem se queixa. Oh, nem se queixa. Mas noto que o mapa de potência responde de uma forma diferente. Pá, não sei se é do mapa, se é da forma como a moto está distribuída, não sei, mas de facto sinto um rolar diferente. Eu gosto muito, mas muito do rolar desta máquina. Muito, muito da resposta de motor desta máquina. Temos aqui 74 cavalos. 74 cavalos às 9000, creio eu. Isto quer dizer que quando vocês vão em altas, ele vai ter ainda muito cavalo a beber ao mesmo tempo para vocês saírem à vontade. À vontade. Isto não é uma máquina citadina, mas pá, isto se calhar dá para manobrar aqui bem
tranquilo, tranquilinho, muito tranquilo, é mesmo muito tranquilo. Os 68 Nm, há malta simpática, isto realmente é fixe, há mesmo malta bacana. Os 60 Nm às 6.000, acho que é às 6.000 ou às 6.500, 6.500, acho que é isso para ser mais preciso. Também lhe dão aqui um bom desempenho tanto no arranque como quando vais em baixas, enrolas punho e ela sai, não é? E ela sai muito bem. Curiosamente, neste momento do trajeto, e está em obras, que já de manhã reparei nisto quando vim buscar a moto, estamos aqui quase em frente ao MJ Paiva, portanto veio fazer uma visita à casa à menina. Pá, desde já muito obrigado à MJ Paiva por se juntar aqui ao canal, neste apoio, nesta parceria. Pá, impecáveis, impecáveis. João, gajo extraordinário, de um trato impecável, muito fixe. Obrigado, João. Mais à frente já vamos, como sempre, vocês já sabem, vamos testar a travagem, vamos testar uma aceleradela com duas abaixo e aí para ver como é que ela responde mesmo a cantar alto. E pronto, é aquele teste do costume. Pá, esta máquina é imponente, imponente. Pá, tem uma segurança incrível. Não é uma máquina que vocês se sentem, se são iniciantes e que se sintam à vontade. Pá, convenhamos que não é. Porque, para já pela sua altura ao solo, não é? Esta, mesmo tendo a suspensão rebaixada, portanto tem a suspensão rebaixada atrás, não é? Mas eles rebaixam aqui na frente, ou seja, sobem aqui as bainhas, não é? Sobem para a máquina ficar mais equilibrada, para não ficar com a frente. Ela já tem o normal de uma moto de off-road, já leva à frente um bocado mais empinada, não é? Mas entretanto, epá, se baixares atrás e não fizeres nada à frente, mais empinada fica ainda e pode prejudicar a ciclística. Ciclística, que é coisa boa, ciclística é coisa que não falta nesta máquina, porque tem uma ciclística, meus amigos, pá, impressionante, impressionante. Olha, passei ali pelo paralelo e, como devem calcular, epá, é a mesma coisa que vocês irem andar em cima de um pedaço de mármore todo lisinho, porque a suspensão filtra de uma maneira, pá, não dá para descrever. Então, se isto está preparado para off-road, para andar ali a bater nas pedras, então imagina naquele empedrado, que ainda por cima é um empedrado bem direitinho, vai mesmo impecável. Uma coisa que está muito bonita nesta moto, que é uma melhoria considerável, é este display. Portanto, a Tenere sempre fez questão de manter aquele display monocromático, não é? Mais simples. Foram muitos anos, só que já estava na altura do upgrade e a Yamaha vê a concorrência, e de facto estão a aparecer coisas com displays lindíssimos, com conectividade por aí fora. Este já tem conectividade, portanto tem a app MyRide, não é? Que já podem ver um vídeo que eu tenho com a minha Tracer, em que faço a descrição do display, que basicamente vai dar quase a mesma coisa do que este, sendo que este tem mais uns pozinhos, até por causa do ABS, dos três modos da ABS. Portanto, já sabem que tem o modo tudo ligado, ABS os dois atrás e à frente, tem o modo do ABS só desligado na roda traseira, que esse seria o mais indicado para mim, confesso, porque eu não sou nenhum perito na terra. Podes desligar à frente e atrás, que será sobretudo para aqueles bem mais experimentados. Pelo menos é o que eu acho. Isto estou a falar aquilo que eu acho. Se houver aí malta mais especialista, que há de certeza a ver este vídeo,
agradeço-vos que vocês deixem nos comentários e digam, oh pá, não sejas parvo, ou uma cena qualquer, ou então acrescentem sobretudo a informação, porque epá, estão vocês que estão habituados a lidar com esta máquina, pá, com certeza sabem muito mais do que eu, como é óbvio. Eu, às vezes posso estar a dar aqui uma calinada e vocês, ao acrescentarem informação, epá, no fundo não estão a falar contra mim, estão a falar a favor de todos, porque só nesta partilha de quem sabe, não é? É que a gente aprende. E eu confesso que não sei de tudo, vou abrir um bocadinho a viseira. Esta ainda não tem pin lock, a ver se a CMS manda um pin lock. Voltando aqui ao assunto do ABS e finalizando, portanto, para mim seria o mais indicado era a roda da frente, epá, não bloquear, porque confesso que me assusta um bocado, porque um gajo às vezes está tão habituado a andar em estrada, pá, que tens muito aquela tendência, tudo bem, eu até sou das pessoas que travo bastante com o de trás, mas tens sempre aquela tendência a ires ao travão da frente, epá, e se te distrais um bocadinho e se primes mais, pá, a roda da frente se sai, é queda na certa. Vou fechar agora aqui mais um bocadinho, a ver se já está. Voltando aqui ao display, epá, este display é super completo, tal como na Tracer, vais rodando aqui. Ora, vamos fazer só aqui uma lambidela aqui no display, embora vocês já saibam que o João Paiva vos vai descrever tudo na rubrica do tudo o que precisas de saber, não é? Vamos entrar aí nos menus todos e vamos descascar isto. Mas, olha, aqui, Trip CD, esta Trip CD, creio eu, que é para fazer uma contagem regressiva, ou seja, levas um mapa para seguires numa prova e aqui faz uma contagem regressiva. Eu creio que é para isso. Aqui tens o consumo instantâneo a cada 100 km, olha, estás a ver, 3.3 aos 100, eu vou aqui, epá, uma velocidade super controlada, 57, aqui nas 3000, portanto ele vai gastar muito pouco. Rodando mais um bocadinho, temos a Trip 2, Trip 1, ora, deixa-me lá meter-me abaixo, porque já ia aqui a morrer nos 30. Aqui temos a temperatura do motor, a temperatura do ar, o odómetro, temperatura do motor, deixa lá ver, a ver se temos aqui mais alguma coisa. O fuel average deve ser o que ela está a, exato, é o consumo médio, está a fazer 5 litros aos 100 e mais instant fuel, exato, portanto basicamente é isto, tens aqui as indicações todas necessárias. O display tem 3 modos, qualquer deles, pá, são muito, mas muito engraçados, e tem um modo raid. Epá, o modo raid é brutal, é sobretudo para quando vais nos raids, não é? E tem logo 2 contagens simples, epá, tipo com os quilómetros que falta percorrer e por aí fora, e que estes botões que estão aqui ao lado só servem para esse modo raid do display, não servem para mais modo nenhum. Se tentares utilizar estes 2 botões que estão aqui para o noutro modo do display, não consegues mesmo. E rapidamente já está a embaciar o capacete. Por favor, CMS, mandem-me um pin lock, porque eu estou sempre a ter que abrir isto. É inevitável. Eu acho que os capacetes devia de ser obrigatório já virem de origem com pin lock, pá. Agora, muito sinceramente, apelo a todas as marcas de capacetes, pá, ponham pin locks nos capacetes, por favor. Agora vamos a este lado dos comandos aqui do guiador. Portanto, temos acelerador, estas manetes ajustáveis, que são super ajustáveis. Isto tem um toque, companheiros, nem dá para descrever. A gente às vezes diz, isso é uma mariquice. Esqueçam.
O toque que isto tem, o tempo de reação que tens com uma manete destas, pá, completamente diferente, e o tempo de reação traduz em segurança, portanto, epá, às vezes mais vale um gajo gastar mais um pozito e meter umas manetes como deve de ser, como são estas. Não é que as de origem da Yamaha não sejam como deve de ser, não seja mal interpretado, mas umas manetes de mais reação rápida, pronto, se calhar falando assim entendem melhor. Está aqui uma ventania, espero que não vai interferir aqui no som do microfone. Portanto, continuando, aqui tens o Start, não é? O Run, como diz a Yamaha. Aqui é o joystick para mexeres nos menus, ok? Mas aqui acho que não temos mais nada, basicamente é isto. Temos aqui um espelho maravilhoso, pá, com uma visibilidade incrível, lá está, com esta parte saliente de saída, que é um espetáculo. E basicamente acho que é isto, exato. Deste lado temos aqui máximos e médios, temos o passo aqui à frente, temos a manete da embreagem, também ela regulável, não é? Impecável. Portanto, pisca direita desfaz ao meio, pisca esquerda desfaz ao meio, a grande buzina tem um som à maneira. 4 piscas, estes botões é aquilo que eu já vos disse há bocado, portanto servem precisamente para, naquele modo ride do display, para comandar ou fazer resets, ou seja o que for, há aquele menu, pá, que são coisas específicas, sobretudo para quando estás a fazer provas ou quando estás a fazer trajetos com os amigos, pá, que levam um mapa e têm que calcular os quilómetros e por aí fora. Pá, mas como vos digo, o João vai-vos descrever isso tudo e não vamos perder muito tempo com isto, porque isto é mais um teste simples para ver como é que eu me sinto em cima da moto e pronto, pá, basicamente é isso. A moto tem um encaixe incrível aqui dos lados, pá, assentas aqui os joelhos, pá, estás perfeitamente encaixado. Este depósito é imponente, imponente. Já tem aqui uma coisa que eu acho que é das coisas que eu... Pronto, eu gosto de ver isto numa moto, pá. Eu gosto de ver o amortecedor de direção, acho que é uma coisa... transmite-nos segurança, e isto é um amortecedor mesmo da Öhlins, não é um amortecedor aí daquelas marcas manhosas, não é? Portanto, só o facto disto estar aqui, pá, sabemos que de repente não vais a dar gás e ela faz assim, ok? Pá, impecável. Em relação ao banco, pá, sinto-me aqui super confortável. É um bocado estreito, é para o propósito que é. Imagino se fosse mais larga, aí é que não chegava mesmo com os pés ao chão, mesmo com a suspensão completamente rebaixada, não chegava mesmo. Para o pendura, tenho algumas dúvidas que seja confortável, tenho algumas, para não dizer muitas dúvidas que seja confortável. Acho o banco muito estreito para levar um pendura, vou só fechar outra vez aqui. Pá, de facto está muito vento e tenho receio que depois não se ouça aquilo que eu estou a dizer, que só se ouça o vento. Assim fica mais abafado, mas pelo menos o vento vai do lado de fora. Mas tenho de facto receio que o banco não seja muito agradável para um pendura em longas distâncias, claro está, não é para um trajeto um trajeto curto, de uma volta curta, não é? Agora para fazeres uma viagem de 300 km, acredito que não seja confortável para um pendura. Sei que existe forma de, mas se calhar uma forma particular de almofadares melhor o banco para o pendura, não é? Mas aí terias que recorrer a um particular para te fazer uma transformação. Pelo menos é o conhecimento que eu tenho. Aproveito mais uma vez para vos dizer, companheiros que tenham Tenere ou que saibam do assunto, para deixarem as vossas dicas aí nos comentários. A todos para que subscrevam, sobretudo para também serem avisados de quando é que o João vai fazer aquela rubrica do tudo o que precisas de saber, para vos descreverem a motinha toda. Está na altura de dar aqui uma gasada nisto. Vamos lá dar aqui um gazito.
e fazer o teste de travões. Vou fazer primeiro o teste de travões e depois dou-lhe um gás para ver como é que ela responde. Deixa só passar aqui estes traços contínuos, de forma a que eu possa passar este carro em segurança. Ora, aqui já está, deixa lá dar, ok, já fiz. Portanto, vamos, passamos aqui estes gajos todos, dar aqui uma certa distância ao carro de trás. Vamos começar pelo travão da frente, portanto vamos aqui na casa dos 70, casa dos 70. Epá, isto é imediato, eu até me assustei com a primeira. Companheiros, isto tem uma travagem e depois com uma suspensão, tem um longo curso. A gaja já me achou de uma maneira que eu até fiquei, o que é isto, meus amigos? Portanto, travagem da frente, pá, totalmente aprovada. Não se assustem, é a primeira vez que tiverem que travar, a sério, como eu fiz agora. Pá, porque ela amocha mesmo, ela amocha mesmo. Vamos testar aí a travagem traseira. Ora, vamos aqui a subir, vamos aqui nos 70. Ora, 70, 70. Vou-lhe dar com o travão de trás. Pá, muito fixe, muito fixe, muito fixe. E vamos aproveitar já aqui à frente para dar um gás assim, mesmo à séria, a ver como é que ela reage. Ora, vamos lá aqui em quarta. Ela, bicha! Epá, foda! Este motor CP2 é mesmo uma coisa. Epá, isto é uma coisa incrível. Isto é uma coisa incrível. Ele a curvar, é verdade, ainda não tinha falado nisto. Epá, para mim a Tenere é das máquinas que melhor curva. Isto tem, portanto, no fundo, teria tudo para não curvar fixe, não é? Pá, uma trail e tal, no Alcatrão a curvar. Pá, eu habituado à minha Tracer, que aquele curva que é um disparado. Sento na Tenere, eu digo assim, epá, adoro curvar com isto. Pá, é mesmo uma facilidade, não? Uma facilidade, dás uma inclinação à moto, que é uma coisa por demais, meu. É por demais. Como é que é possível esta moto curvar desta forma, meu? Pá, a ciclística disto é qualquer coisa de loucos, meu, de loucos, pá. Porra. E agora vamos a considerações finais, não é? Falta as considerações finais, portanto, Tenere 700, ou T7, acho que é T7 que se chamou agora. Esta World Ride, que é uma versão mais, entre aspas, especial, em concreto. Portanto, é uma máquina que eu teria com certeza, como já vos disse logo no início, é a minha máquina de eleição, ou uma das minhas máquinas de eleição. Vai aparecendo tanta coisa ultimamente que eu gosto, que às tantas já começa a ficar baralhado, mas esta é de facto uma das minhas máquinas de eleição, como já vos disse. Portanto, teria uma com certeza. Quando fui buscar a Tracer, e fica já aí a nota, e então porque é que não foste buscar uma e não foste para a Tenere e foste para a Tracer? Eu fui buscar a Tracer 7, porque para aquilo que eu faço no meu dia a dia, de ir para o trabalho e ao mesmo tempo fazer este misto, que é fazer grandes passeios com a minha mulher, não é? A Tenere 700, a Tracer 700 é uma moto muito mais indicada, entendem? Eu não ia fazer grande off-road, claro que se tivesse uma máquina destas ia meter a máquina na terra. Epá, era quase inevitável. Mas para o propósito que hoje em dia, amanhã poderá ser outra coisa, para o propósito de hoje, não é? Do dia de hoje, no presente, a Tracer 7 faz mais sentido para mim. Se eu reagisse com o coração, pá, ia buscar esta máquina, sem dúvida. Uma coisa é o coração, outra coisa é a razão.
Pá, como eu tenho aquele budget que tenho que pensar muito, sobretudo com a razão, optei por ir buscar a Tracer 7. Mas de certeza, companheiros, se eu tivesse possibilidade, epá, esta estaria lá na garagem, de certeza, de certeza. Inclusive, eu hei de experimentar esta moto com os pneus, esta traz os pneus originais, mas eu vou experimentar esta moto. O João já me disse, epá, um dia montamos os pneus cardados para tu sentires a diferença na moto. E eu aí vou para a terra e vou sentir a diferença. Hoje não a vou levar para a terra, acho que não tenho necessidade disso, mas fica desde já quase prometido, o quase prometido é bonito, fica quase prometido que um dia hei de ir já com os pneus cardados, com esta máquina, para a terra, para sentir o desempenho. Claro que vão ter a minha análise como um quase totó a andar em terra. Não é que eu não me desenrasque, porque eu em bicicleta desenrascava-me muito em terra. Mas isto é uma moto, são 220 kg, no caso desta Tenere são 220 kg, portanto não é propriamente a coisa mais leve do mundo para andar em terra. Para os prós, maravilha, peso brutal. Para mim, é capaz de ser um bocado pesadote, via mais com uma cabra do monte, aí uma 300, uma coisa assim do género, uma 125, uma 300, se calhar safava melhor na terra. Esta para mim, para as minhas capacidades, acho que é um bocadinho demais, companheiros, e nós temos que ter muita noção das nossas capacidades. Eu sei que este test ride já vai longo, mas eu tenho que chegar com esta moto ao Cabo da Roca, vocês têm que chegar comigo ali ao Cabo da Roca, porque estar com uma Tenere, ainda por cima, este modelo World Ride, e não a levar ao Cabo da Roca, é quase crime. É dizer assim, porra, tu és muito parvo, meu, tu és muito parvo. E eu, como não quero passar por parvo, não é por parvo completo, porque de parvo eu tenho sempre um bocadinho. Deixa-me lá dar aqui um gás para passar estes. Não dá para descrever, não dá para descrever a adrenalina desta moto, não dá para descrever. Deixa eu fechar aqui mais um bocadinho. Brutal. Portanto, estava a falar no parvo de não ir ao Cabo da Roca, mas estamos mesmo aqui quase a chegar. Levam só mais este bocadinho, este cheirinho, que não custa nada, e acompanham-me neste percurso até eu parar a menina e ir ali beber um grande café, uma aguinha. Sim, porque eu hoje sinto-me aqui um bocado desidratado, porque estou farto de falar e já tenho a boca seca. Ora, vamos lá aqui a chegada ao Cabo da Roca, mesmo aqui a preceito. Isto passa aqui pelos sítios, parece que não se passa nada, meu. Isto a passar aqui pelos altos e pelas lombas. Obrigado, obrigadíssimo. Há gente simpática, realmente, isto. A gente às vezes pensa a refilar com a vida. Há gente mesmo simpática. Olha, aqui mesmo em frente, já aqui ao Cabo da Roca, aqui ao Pilar, o ponto mais ocidental da Europa. Quem nunca veio até aqui, venha. Não sei se vos aconselho a virem ao domingo, mas pronto, eu prefiro vir noutros dias. Companheiros, portanto, ficamos aqui, Cabo da Roca, muito obrigado, Test Me, já testei. João, muito obrigado mais uma vez, simplesmente brutal. Só me falta dizer uma coisa, não é? Que é o final sempre destes vídeos e que é o mais importante. Não te esqueças de ser feliz, porque isto é do caracho. Companheiros, adeus, grande abraço.